Bom dia, queridos, tudo bem? Eh, Hoje eu quero falar para vocês sobre alguns escritores e dramaturgos, tanto não só brasileiros, mas como também brasileiros, na área do teatro. O tema da nossa aula hoje seria o teatro e o palco, ou o palco e os seus autores. Na verdade, autores que ao longo da história fizeram seus nomes e ainda hoje são lembrados, independentemente de já terem morrido ou não, tá? E vamos começar por este famosíssimo William Shakespeare, que com certeza vocês já ouviram falar. Vamos falar um pouquinho sobre a biografia dele, algumas obras, tá? Ele foi um célebre, ou seja, um excelente dramaturgo, poeta e ator, e nasceu na Inglaterra, na cidade de Stamford, em 1564. Então já faz um tempinho aí. Com certeza vocês já ouviram falar em Romeu e Julieta e é deste grandiosíssimo autor, tá? Escritor. Em 1582, Shakespeare tinha apenas 18 anos e casou-se com Anne Hathaway, que era 8 anos mais velho que ele. Depois disso, não há registros definitivos dos próximos anos de sua vida e os historiadores costumam se referir a esses anos da vida de Shakespeare como os anos perdidos. Ele começou sua carreira como dramaturgo em Londres em 1592, perdão, e ele também acabou que, além de escrever, ele também atuava em seus próprios escritos, tá? O rei James I o rebatizou como Os Homens do Rei, ou seja, um codinome a ele, Shakespeare, tá? Muitas das suas peças foram realizadas no Globe Theatre. Muitas de suas peças também foram escritas na segunda metade de sua carreira, e Shakespeare então sofreu uma série de altos e baixos devido ao surto da peste bubônica. Para quem não lembra ou nunca ouviu falar, a peste bubônica foi uma doença terrível que matou mais de 50 milhões de pessoas, principalmente na França, Europa, toda esta região, tá? Hoje ainda se vê falar, mas é algo que já tem um tratamento mais específico. Nesse período também, o Globo Teatro, que é onde ele mais realizava as apresentações dele, pegou fogo. Então, imagina que a pessoa que estava no auge da carreira, em um período em que esse tipo de arte ou de qualquer outro tipo de representação não fosse tão comum, ou as pessoas ainda estivessem galgando, tentando conquistar um espaço. Ele se estabeleceu em Stratford, onde morreu em 1616. As obras deles mais conhecidas é Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear, Macbeth, Otelo, Mercador de Veneza e Júlio César. E para deixar vocês curiosos, eu vou pedir uma atividade para vocês pesquisar um resuminho de cada história dessa, e a outra atividade é um segredo, tá? Eu vou compartilhar para vocês lá na plataforma, uma atividade bem legal. É sobre um texto de Shakespeare, tá? E até hoje, uma das obras mais conhecidas dele também, além de Romeu e Julieta, é o próprio Hamlet. Ele não frequentou faculdade. Durante o tempo de Shakespeare, as mulheres não tinham permissão para atuar em peças, ou seja, de modo que todos os personagens, tanto femininas ou masculinas, eram interpretadas por homens. Ele não tinha interesse em publicar as suas peças, ele queria que elas fossem tocadas no palco, diretamente apresentadas. E ele é acreditado como alguém que, com uma introdução de quase 3.000 palavras para a língua inglesa. Bom, esse foi Shakespeare. O próximo a seguir vamos falar de Samuel Beckett, tá? E o Teatro do Absurdo, que é uma outra história. Bom, gente, esse é Samuel Beckett, tá? Para quem não conhece, Samuel Beckett também é um tipo de autor que criou o Teatro do Absurdo. E o que era esse Teatro do Absurdo? Caracteristicamente, perdão, o Teatro do Absurdo, ele era uma forma de ironizar e de criticar a própria sociedade, as questões sociais, as relações políticas, dentre outras coisas, como a guerra também. Então, essa questão do teatro do absurdo realmente faz jus a esse nome, teatro do absurdo, tá? Essa frase de Samuel Beckett, a arte sempre foi isto, interrogação pura, questão retórica sem a retórica, embora se diga que aparece pela realidade social. Ele quis dizer aqui que a arte ela é uma pura expressão com perguntas e respostas ou com respostas sem perguntas.
aparentemente, mas que são destacadas e visíveis na própria realidade, na própria sociedade. Aqui é um pouco da biografia dele. Ele nasceu na Irlanda, tá? Aos 14 anos passou a estudar em um internato e sempre já tinha um interesse acadêmico pelas coisas em si, em relação a estudos, tá? Esse foi o local que ele estudou. Só para conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. E aí, em 1930, ele voltou para Dublin, para a Irlanda, tá? Depois de estudar, e assumiu o cargo de assistente de professor de línguas neolatinas no Trinity College. E aí ele ganhou um prêmio de poemas, continuou lecionando, ou seja, dando aula e se dedicando à sua vida como escritor também. Tá? Essa é a primeira produção, publicação de Samuel Beckett. Em 1939, com o início da Segunda Guerra, faz parte da resistência francesa contra o regime nazista, e depois disso ele escreveu uma série de romances, peças, novelas, tudo isso tentando interpretar como que era essa solidão humana, esse fracasso, esse tempo, essa espera, esse silêncio de tudo que se viveu na guerra ou pós-guerra. Foi a época mais produtiva da vida dele. As obras dele no teatro, tá? São essas aqui: Eulotéria, Esperando Godot, que é aqui tem no livro de vocês, O Fim da Partida, dentre tantas outras. Esse é uma fotografia da peça original, tá? Esperando Godot. Esperando Godot é uma das peças mais famosas dele, que passa em um lugar deserto, com uma única árvore ao centro. E a história é bem simples: dois vagabundos esperam alguém chamado Godot, mas, né, nessa angústia dessa espera que nunca chega. E enquanto isso, os dois homens continuarão a esperar, talvez eternamente. É uma coisa absurda. É o teatro do absurdo que ele criou, tá? Essa aqui é a atriz Cacilda Becker, Fernando Torres e Fernanda Montenegro, também uma montagem dirigida de peça dele. E é isso, gente. Essa era a vida de Samuel Beckett, um artista, talvez não tão conhecido, mas que era escritor, autor de diversos poemas, dramas e novelas. É o teatro do absurdo, quando vocês lembrarem de Samuel Beckett, tá? O próximo que a gente vai falar vai ser sobre alguém muito especial, tá? Que é Ariano Suassuna. Com certeza vocês conhecem. Ariano Suassuna é um autor assim inconfundível. Ele é maravilhoso. Como ele diz, em algumas ocasiões lanço mão do riso para me defender, porque como sertanejo não gosto de ser visto dominado pela emoção. E quem era Ariano Suassuna? Nasceu em João Pessoa, cidade da Paraíba, dramaturgo, romancista e poeta brasileiro. Ele também é um dos mais importantes dramaturgos brasileiros e autor do Alto da Compadecida, que inclusive eu vi os vídeos de vocês, muito boa a interpretação, ótimo, gente, vocês estão de parabéns, ótimos atores. Dentre tantas outras obras de Ariano Suassuna, mas vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Seu nascimento acabou por ocasionar a parada de uma procissão que ocorrera em frente do Palácio do Governo do Estado. O cara já nasceu causando, por assim dizer. Aos 3 anos de idade, Ariano passou por uns momentos mais complicados de sua vida, que perdeu seu pai por motivos políticos durante a Revolução de 30, o que acabou obrigando a sua mãe, Cássia Vilar Suassuna, a levar toda a família a morar na cidade de Taperoá, tá? Ele fez os seus primeiros estudos lá, a sua primeira peça de Mamulengos, e tudo meio que de forma improvisada. Ele começou a escrever com 12 anos, ele escreveu um conto horroroso, meus irmãos até brincavam comigo. E era verdade, porque ele tinha começado no teatro da tragédia. Gente, teatro da tragédia também é um estilo, assim como o teatro do absurdo, teatro da comédia, teatro cômico, comédia dell'arte, teatro do drama, teatro do terror. Tudo isso são estilos de teatro, tá? E ele dizia que só a partir de 51, quando os irmãos dele diziam que no meu teatro morriam todos os personagens, ele tinha escrito uma peça que só escapava um. E aí ele dizia, né? O Alto da Compadecida morre todo mundo. Mas ele continua,
E aí ele acaba ocupando a cadeira de número 32 da Academia de